Eu sou o Fams, trabalho na Linux Place, tem algum tempinho aí de mercado, tipo uns 20 anos. Já trabalhei com Linux desde mainframe, Power, e estou aí brigando aí, tem um tempinho com isso. Tá? Quem não... Tem uma galera aqui que é cliente, que me conhece, já sabe que eu sou um pouco desorientado assim mesmo, então vou pedir desculpa de antemão para todo mundo, porque é assim que funciona. Beleza? Então, o que foi o projeto que a gente montou? Tá? Foi um pedido de um cliente para a gente repensar um gateway de autorização, repensar o paradigma de API Gateway para microserviço, de forma que não ficasse aquele serviço único, um ponto único de choque, e pensasse uma solução open source que fosse performática e a gente mais barata, inclusive, do que a gente estava utilizando, né? Então, andando para um Service Mesh e fazer uma inversão de controles. Tirar da aplicação a autorização e o permissionamento. Então, a parte de... não a autenticação, mas o permissionamento. Então, saímos do ponto central e permitir múltiplos injetores de permissão. O que significa? Eu não ter que deixar para o desenvolvedor definir todo o permissionamento e eu não ter que ter um ponto único só de autenticação. Eu poder ter mais de um lugar para poder buscar essa autenticação. Então, a gente começou a analisar as opções que tinham para isso e a gente caiu num camaradinha que chama Open Policy Agent. Como é que a gente chegou no Open Policy Agent? Ele é um projeto que está incubado no Cloud Native, no CNCF, né, com Computer Foundation. Eu devo ter sido a milionésima pessoa que falou do CNCF aqui hoje. É o pessoal que faz aquele landscape maravilhoso, que todo dia que você entra lá, você descobre um troço novo e você fica achando que você não vai nunca aprender tudo que tem. Mas o Open Policy Alpha é um dos projetos mais legais que eu vi nos últimos tempos, porque ele faz uma coisa que eu não sei por que ninguém pensou nisso antes, tá? Construir um motor de políticas que seja genérico. Primeiramente, o que é uma política? Organizações têm políticas para os seus softwares. Política é quem pode fazer tal coisa. Então, fulano pode acessar um recurso? Sim ou não? Eu posso fazer uma chamada A, B ou C de noite? Sim ou não? Eu posso acessar VPN de madrugada? Sim ou não? Todas as políticas, elas sempre são um monte de perguntas e eu falo enforcement, eu falo posso ou não posso fazer isso. Bom, pensando nisso, o pessoal do OPA teve uma seguinte ideia. Vamos propor o desacoplamento. Nós vamos tirar o que for de políticas da parte de enforcement. Porque a parte de garantia de política, quem tem que fazer é o software que está fazendo. Mas o software precisa saber o que para fazer o enforcement? Ele precisa saber sim ou não. Ele só tem que fazer essa pergunta. Ok? Então, como é que funciona o OPA? A ideia é que você tenha... acho que não pega. Você tem um serviço, uma requisição, qualquer um evento, e ele pergunta para o OPA. OPA, eu posso ou não posso aceitar essa requisição? E como é que o OPA vai fazer isso? É aí que vem o legal. Eles têm uma linguagem, que é o REGO, é uma linguagem de políticas, uma linguagem para escrever políticas, derivado do Datalog, que é uma variante do Prolog, quem fez computação e deve ter feito isso umas 2 vezes na vida, mas enfim, é basicamente isso, vocês podem começar a lembrar, vocês vão ter que, para usar, tem que lembrar disso, e ele faz uma união de um conjunto de dados, junto com as políticas, e recebe um request para o OPA. O que vai nesse request? Depende do serviço. Okay? Você, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma API REST, o que você vai mandar para o OPA? Qual que é a API que eu estou chamando, qual que é o caminho, com os readers HTTP, e ele vai se virar para fazer isso. A gente vai ver como. Bom, voltei. Então, quais que são os benefícios? Tá? Para a gente ver. Antes de você pensar como OPA, antes de fazer esse desacoplamento, se você precisa fazer um serviço que tenha autorização, quem já construiu, beleza, você tem o seu serviço, nós vamos ter que discutir como que eu vou escrever uma política. Tá?
Você vai escrever isso num código texto? Não. Ah, então beleza, eu vou escrever num banco de dados, eu tenho que construir uma forma amigável ou uma forma padronizada para o meu usuário construir as minhas políticas. Ah, então eu vou ter que construir também uma forma de compilar. Beleza, pode ser então, vou fazer lá no meu API. Eu vou perguntar no banco, eu não vou colocar no banco qual que é a API, qual que é o nome do usuário. Então você vai, beleza, então você vai ter que colocar uma interface para inserir no banco. Na hora que você trouxer aquilo do banco, você vai ter que abrir, você vai ter que transformar aquilo em algo que o seu software vai entender, vai ter que verificar se aquilo está funcionando, pensar na segurança dessa sua interface. Será que isso aqui tem segurança? Será que isso aqui bate com os padrões que estão sendo desenvolvidos? Bom, se você que está fazendo, tem um cara, pelo menos um time, para fazer esse tipo de coisa. Será que eu vou conseguir? Isso aqui vai ter quero interativa, eu vou e volto, eu vou verificar, eu vou permitir que eu altere isso em tempo de execução, como é que eu atualizo essas políticas? Banco é lento, tem coisa que eu não posso pôr no banco de dados. Imagina então uma API REST que recebe requisição a todo instante. Eu vou fazer um select no banco, request por request? Não dá. Ah, então vou fazer um cache. Ah, então tem que implementar um cache. E será que esse cache é seguro? Onde que eu vou armazenar essas políticas? Você só vai somando problemas, tá? Bom, utilizando o Open, você tem uma coisa que você precisa fazer. O seu serviço manda para o OPA e fala, opa, o que eu faço com isso aqui? Eu aceito ou não aceito? E dentro da sua requisição, você manda tudo que você quer saber. Mesmo que você não vá utilizar para todos os parâmetros que você... Tudo que você quer saber não, desculpa. Todos os parâmetros que você tem para tomar essa decisão. E lá dentro, você vai deixar o serviço tomar a decisão e te falar, beleza. Além disso ser uma vantagem de desenvolvimento, você ganha uma outra vantagem. Você tira do time de Devel a obrigação de fazer isso aqui. Então, no lugar que você tem uma segregação, tá? Quem é um time de segurança? Você pode falar, time de segurança, analise as minhas políticas de segurança se elas estão ok. Eu não preciso, a interface de gerar política não precisa ser construída pelo software, ela pode ser globalizada. E interessante, como o OPA é um plugin, na verdade ele é uma API, eu posso colocar em todos os softwares que eu tenho da empresa, e vários outros motores que já suportam o OPA, e ter uma só forma, uma só linguagem e um console único de gerenciamento de política. De forma que, se eu for colocando isso em todos os pontos, eu posso gerar um enforcement de política para toda a organização. Beleza, então, vamos dar um exemplo. Eu só quero que chamadas... Um exemplo simples. Se tiver uma chamada para um request que tenha lá salário, só pode vir se a origem do HTTP disso, o client, vier de uma rede específica. Estou dando um exemplo assim. Beleza. Eu posso aplicar essa política em todos os pontos que tiver o OPA. Desde que eu fale, na hora que para o OPA, o requester e onde que é o chamado, ele vai aplicar isso. No gateway, na aplicação, em todos os pontos que eu colocar, eu tenho uma política única uma política aplicada organization-wide. Tá? Bom, opa, voltei. Outra coisa que é interessante do OPA é que ele é pensado em ser local. O que significa local? Você não ter um serviço que você rodar o serviço num nó e a authorization em outro nó. Porque a primeira coisa que a gente pensa hoje em manter políticas centralizadas sobe um servidor de política e todo mundo pergunta para ele. Tá? A API Gateway pensa, bota tudo no API Gateway, ou vou usar um Keycloak, pergunta para o authorization no Keycloak, eu centralizo. Qual que é o problema quando eu faço esse tipo de coisa? Bom, se parar a rede aqui, o que eu tenho? Eu tenho um serviço funcionando, mais um authorization parado. Eu tenho latência entre o meu serviço e o meu servidor de autorização. Se parar um nó de autorização, eu perdi os meus serviços. Então, por que eu vou separar, desacoplar isso, se eu posso rodar no mesmo lugar? Tinha um motivo, tá, para você fazer isso. Porque é possível um serviço pesado, um serviço que gasta muito recurso,
que tenha um monte de bindings é mais complicado. Então eu faço uma API única e coloco num host e todo mundo pergunta para ele. Mas o OPA é pensado ao contrário. Ele é pensado em ter uma linguagem simples e um request de forma que eu possa implementá-lo de mais de uma forma, mais de uma chamada para o motor de política. Então, opa, eu estou com dificuldade, que coisa. Então, quais são as características do OPA? Uma linguagem declarativa, que é o Rego, tá? Essa linguagem, igual eu falei, ela é baseada no Datalog, é uma linguagem não procedural, eu vou mostrar um código aqui para vocês. Significa que não vai funcionar do tipo, olha, pergunta isso, isso, isso depois. Ele tem um domínio de request, um domínio de pergunta, ele vai fazer uma busca em árvore. Então, depois que você compila, que você gera a política, ele compila e ela fica em memória. O que significa que ele tem uma performance de query extremamente eficiente. Então, você diminui o tempo e você está colado, você não ganha, não tem latência de rede, você não tem requests para outras coisas. A ideia do OPA é que você faça carga tudo no início. Então, ele pode, inclusive, ir buscar coisas no back-end. Dá um exemplo. Estou usando um JWT, eu vou fazer o JWT. Eu não preciso jogar dentro dele todos os certificados. Eu posso mandar o OPA buscar o certificado, por exemplo, no ponto well-know e o caminho do certificado do OIDC que eu estou utilizando. Bom, ele sabe como é que funciona isso. Se parcialmente a política fizer um chamado para fora, que é sempre o mesmo, aquilo fica compilado e aquele ele não vai fazer de novo. Então, automaticamente, ele mantém cache das chamadas. Então, o que você pode colocar uma coisa externa, que ele puxa, resolve e somente o que você entrar, os outros dados é que ele vai fazer essas alterações. Então, você tem um ganho, tem uma flexibilidade, uma dinamicidade que, se você for implementar à mão, é realmente complicado. É feito para funcionar como ou sidecar, daemon ou biblioteca. Então, você pode, inclusive, chamar o Open como biblioteca dentro do seu software. Tá? Você pode integrar, não é o jeito mais comum. O mais comum é você utilizá-lo como um sidecar e um daemon acoplado. Como? Você pode chamá-lo via HTTP ou gRPC também nativo. Vocês já viram palestras de gRPC, então você diminui o gRPC, ele vai ser mais rápido, com bind, com o throughput maior, e já está nativo do OPA. Tá? A ideia é sem dependências, então se ele vai carregar no momento tudo na memória, eu não vou depender de ninguém. Ele sobe e fica ali e monta minha árvore de decisão toda ali. Tem uma API já nativa de gerenciamento e para controle de visibilidade. Então, tem um OPA Bundle, é um formato que ele tem que você faz. É muito simples, é um zip, com todas as políticas, a política, um manifesto para mais ou menos descrever quais as bibliotecas que ele está integrando. Você zipa aquilo ali, coloca no endpoint e o motor do OPA você configura. Olha, as políticas desse cara aqui eu estou buscando deste endpoint. Na hora que eu vou buscar de tanto em tanto tempo. Ele vai lá, subiu, busca, faz um download e abre e fala, está aplicado. E de tempo em tempo ele vai lá, puxa, compilou, está aplicado. Então você consegue fazer, nesse caso, claro, consistência eventual, e você pode mudar o seu motor de política on the fly. Você não precisa derrubar o serviço para isso. Então, você ganha uma dinamicidade, mesmo tendo ele trabalhando com tudo local. Ou seja, cache, tá? Você ganha o cache do OPA sem precisar de ficar indo num banco de dados, uma coisa desse tipo. Também, junto com o motor, ele traz uma API para você fazer controle de health check. Você perguntar como é que está, qual foi a última vez que ele recebeu uma atualização, se a atualização funcionou, e uma API de log. Ele te entrega statsd para você mandar para o Prometheus nativo, e uma saída de log de auditoria, que você pode perguntar não só os logs internos, mas você configura, não quero log de toda a autorização que você fez. De tempo em tempo ele junta tudo e fala, olha, foram essas requisições que eu recebi e essas aqui foram um JSON, né? Quais as requisições e quais são os resultados dessas requisições. Então você também já leva padronizado um log de auditoria para o seu sistema de autorização bem avançado. Mais uma vez, você não tem que implementar disso, ok?
E junto, tooling para compilação, para teste, depuração, o mesmo projeto. Você tem esse OpaRun aqui, ele é um binário. O OpaRun é que, na verdade, ele executa o server, mas você tem um OpaTest para ele pegar as políticas, testar e falar, sim, isso é uma política, um conjunto de políticas válidas. O format, igualzinho do GoFormat, para formatar o seu código para ele não ficar zoado. Tá? Teste de depuração, você poder conseguir fazer teste das políticas, injetar nela um input para falar, olha, isso aqui, eu estou fazendo tal pergunta, é verdade, está permitido ou falso? Então já tem toda uma API para isso. E já plugin para VS Code, tem um pluginzinho para Sublime, para quem gosta de Sublime, que é o meu caso, API de tracing e profiling para performance, ok? Então obviamente ele não é mágico. Se você fizer uma política mal escrita, ela vai ter problema de performance. Mas ele tem uma API de profiling para você ver como que tá a performance da política que você construiu. Tá? Integrações que já são, nesse momento, nativas do OPA. Kubernetes Admission Controller. Quem aqui já trabalha com Kubernetes aqui? Vou levantar a mão. Quem sabe o que é um Admission Controller? Ninguém? Não? Opa, 1, 2. Bom, só para explicar, então eu vou curtinho explicar o que é um Admission Controller, tá? Um Admission Controller é uma parte da API do Kubernetes em que, para quem sabe, a API do Kubernetes ela só recebe, armazena e devolve, ela não processa os dados. Um Admission Controller é um código à parte que, recebendo um objeto, ele verifica. Eu posso ou não acessar esse objeto? Dando um exemplo, quando você vai mandar para o Kubernetes lá um pod, e lá no pod tem um container que está dizendo a imagem desse container vem lá do hub.docker.com. Ok? Eu estou dentro de uma organização. Se eu permitir códigos do hub.docker.com, pode vir um código que não seja um código autorizado. Então, um Admission Controller ele abriria essa requisição e falaria, olha, image que não seja do meu SR na AWS ou do meu GCR do Google não vai ser permitido. Tá? Como é que você faz isso hoje? Bem, vai lá. Você desenvolve um código, tá? um HTTP server, que respeita as políticas do Admission Controller, ele vai te chamar, te mandando uma pergunta, você faz a análise que você quiser, abre o request, pega e devolve para o Kubernetes. Cara, vai lá, fera. Você tem que começar lá no HTTP Server. Com o OPA, o Gatekeeper, ele te entrega um cara hoje no Gatekeeper. Você instala um CRD e ele adiciona no Kubernetes e o que você fala? Olha, eu escrevo uma política na linguagem do OPA, Rigo, mando para o Kubernetes e falo assim, beleza, essa aí é a minha política de admission. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui, olha, verificar se os containers estão vindo ou não de um registro autorizado, você faz com 20 linhas. Se você for construir isso à mão, você vai demorar um tempinho, inclusive testando se o seu daemon não cai, se ele aguenta a quantidade de requisição, etc. Nativamente, para APIs, que é o caso que eu usei, tá? Você pode integrar nele. A API recebeu uma chamada, ele vai para a API, passa os dados, ele fala sim ou não. Apache Kafka, o Kafka delega para o OPA o authorization, quem pode chamar. Tem já plugin para SSH, para você fazer authorizing no SSH. Então, receber uma chamada, o que o OPA no SSH vai receber? Origem, usuário, que horas que são, tudo isso aí você vai, constrói na política e ele injeta de volta. Tem OPA para Terraform, ok? Para quando, o que ele faz? Você compila, ele pega o JSON do Terraform e ele faz análises para você ver se você pode dar o upload daquele Terraform ou não, do tipo. Você pode dizer, olha, se deletar objetos do tipo banco de dados, esse cara não pode executar. Então você constrói um OPA que ele busca objetos, por exemplo, do tipo RDS. Se tiver um delete, ele bloqueia. Você pode integrar isso no OPA. E o que eu estou utilizando, que é o Envoy, a base do projetinho que eu estou apresentando para vocês, que o Envoy, via AlfZ, quando ele recebe uma requisição, ele passa o request para o OPA e fala, opa, o que eu faço com isso aqui?
Esse projeto, ele está no Envoy e no OPA, ele chama OPA Istio. Quem conhece, você já deve ter ouvido falar no Istio. Então, nativamente, você já pode utilizar o que eu estou fazendo aqui, integrado no Istio, só pegar diretamente, nativamente, o código e colocar no Istio. Ok? Então, o que é a tal da linguagem Regal que eu estou falando? É uma linguagem derivada do Prolog, é uma linguagem declarativa, ou seja, ela não é uma linguagem procedural. É extensível por funções, não você que vai construir essas funções, não tem jeito de você construir um binário para uma função em outra linguagem. O time do OPA, ele não é... Até o suporte a plugin morreu, tá? O pessoal está fechando realmente em ficar em performance. Então, qual que é a ideia? O exemplo claro de tudo do OPA vai ser isso, olha. Default hello, false. Hello input message, igual road. Então, se a mensagem for road, o hello passa a ser ok. Isso aqui é a coisa mais chata que vocês vão ter de entender o OPA. Tá? O que ele está dizendo aqui é, eu estou pegando o hello e tudo que tiver aqui embaixo, se for true, ele retorna true para a chamada inteira. Então, como é que você utilizaria isso aqui? Se for uma coisa desse tipo, como é que você utilizaria isso aqui no seu código? Exemplo bem simples. Eu subo esse código e mando e falo assim, olha, opa, eu vou mandar um request perguntando hello, ok? Aí, essa é a pergunta que eu vou fazer. E quais os dados que você vai mandar? Você manda, olha, mensagem igual a bola. O opa vai receber. Ó, mensagem é bola, bola igual a word, não, hello, false. Tá? Se ele receber, se a mensagem que você mandar for road, ele vai comparar, a mensagem é road, ok. E o caller recebe um true para poder executar dar continuidade. Bom, bônus. Opa Playground, similar ao play.golang.org. Quem já trabalhou com Go, sabe, fica bem das maravilhas que é você ter um compilador, editor, playground geral, principalmente para você trocar informação com a comunidade. O OPA também fornece um Regal Playground para você construir políticas e ela testar suas políticas, aquele que eu estava mostrando aqui, é basicamente esse do Regal. E você pode construir a sua e falar, olha, eu estou testando isso aqui, o que está dando? Ele te gera um código tipo um gist e você compartilha. Vai por mim que isso aqui é bem útil. Bom, então, integração com o Envoy, que foi agora já realmente com o projeto que eu fiz. Tá? O filtro HTTP Auth do Envoy, tá? É um filtro que inicialmente foi desenvolvido pelo povo do Ambassador, mas agora ele é do pessoal do Envoy mesmo. Então, o que você vai construir? Ele é um HTTP filter. Para quem não conhece o Envoy, você tem uma seção do Envoy que você tem quais os filtros que vão ser executados sobre o request. E basicamente fala, olha, configuração, failure mode. Se não conseguir chamar, é false. Como eu disse, gRPC, qual que é o URI que eu estou chamando, porta. Isso aqui é do Envoy, né? Prefix. Beleza. É basicamente isso que você tem que fazer no Envoy. Tá? Recebe a requisição, passa para o OPA. Eu tô na hora. Então, o que foi o projeto que eu montei? Utilizar o OPA para permissões com JWT. Tem uma parte grande do projeto que eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia do projeto era um gateway que vai receber um request para mutual TLS. Esse gateway injeta o JWT, tá? Vai chegar no Kubernetes pelo Envoy. Isso não é obrigatoriamente que ser Kubernetes, gente, é só o meu modelo aqui, o meu caso de uso que era Kubernetes. E este sidecar decide se o microserviço aceita ou não a requisição. Eu coloquei aqui porque o meu teste é com isso, mas vocês poderiam pegar o JWT de um authd qualquer. O fato é, quem vai decidir se eu aceito a requisição é o sidecar. Eu não preciso ter isso dentro do meu microserviço e nem será um API Gateway. Então, no caso que a gente fez aqui, eu tinha duas formas. O autenticação, injetando o JWT, e um keycloak que a gente usou também para integrar. Então, esse gateway, ele recebe ou pelo gateway, ou recebe do IDC, e vai para o sidecar. Como é que funciona?
quando eu entro dentro do sidecar, estou dando um HTTP bin ali como exemplo, o Envoy recebe a requisição e fala, opa, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu posso passar ou não? O opa, ele vai buscar, tá? Externamente, não, isso é, na verdade, é na carga que ele faz isso. Ele pega um bundle, que é igual eu falei com vocês, um zip, com todas as políticas que ele precisa e vai ficar em memória. Então, quando chegar o request, o Envoy olha, beleza, opa, o que eu vou fazer com isso aqui? Passando, ele entrega para o HTTP bin. Então, como é que é a configuração do sidecar? Aqui é o opa, tá? Ele é um binário mesmo, ele é um service. Então, por isso ele é mais um sidecar. No caso aqui, olha, tá colocado como... Opa. Tá bom. São 3 serviços, são 3 containers. O que realmente tem a regra de negócio, o proxy, Envoy, e o autorizador. Então, a configuração do Envoy, que é o autorizador. Basicamente, como é que funciona? Eu falo onde que eu vou buscar o meu bundle, qual que é o AuthZ. Lembrando, o OPA não é AuthN, ele não é um autenticador. Eu não vou ter uma base de usuário e senha. Não é o objetivo do projeto. O objetivo dele é autorizar. Tá? Então, eu tenho que se eu tiver, obviamente, eu tenho que ter uma autenticação, isso tem que ser feito num passo anterior. E eu vou mandar para ele, ó, usuário, já sei que o usuário é ele. O usuário é esse, o contexto é esse, responde para mim, eu vou ou não vou para frente. Então, o que eu coloquei aqui? O bundle é a forma que eu falo para o OPA de onde que ele vai buscar o conjunto de autorizações. Então, basicamente, eu dou o nome do serviço que ele vai buscar, qual que é o recurso e pooling. De quanto em quanto tempo que eu vou buscar esse conjunto de autorizações. Então, ele vai pegar isso aqui, tá bom. Opa, bundle no HTTP bin. HTTP bin, o meu está aqui. S3, URL, bababá, HTTP bin. Ele pega esse caminho, coloca do lado de cá, é uma API muito simples. Eu deixei aqui comentário, porque o exemplo que eu usei aqui, eu não coloquei a autenticação, mas ele pode autenticar para você não ter que ficar exposto para qualquer HTTP no seu HTTP Service. Quem que é os dados do seu bundle, mas essas autenticações, eles podem funcionar, os esquemas que ele tem lá, por beer token, então eu coloco um API key do serviço que está provendo, você pode usar por isso aqui o S3, você pode usar o Nexus, qualquer serviço que consiga entregar um targz, ok? Se você tiver na AWS e você mandar no S3, ele reconhece, e você pode falar com ele que é um serviço da S3, ele vai procurar no ambiente, pegar o HMAC da Amazon, converter e fazer a chamada no formato da Amazon para poder fazer o download. E tem pode usar o usuário e senha, tem uns plugins para controle do bundle, tá? Ou você pode colocar em arquivo junto do seu serviço. Mas o modelo recomendado é esse aqui. Então, o que é um bundle? É um tarball. O exemplo que eu tenho aqui, o que ele vai ter? Os nomes não importam muito, mas o que importa é esse aqui. Olha, eu tenho um policy, um certificados e um data. O policy é o código específico da minha requisição. É lá que eu vou verificar é lá que eu vou construir o allow ou deny. Os datas são dados que eu acho interessante, que eu vou colocar que eu preciso para minha requisição. No caso desse aqui, o que tem no certificates? Como eu estou usando JWT, eu tenho os certificados necessários para fazer a validação do JWT. E aqui as permissões, que o negócio desse projeto aqui foi, o OPA é legal, o OPA é uma linguagem extensível, mas a gente quis minimizar para ficar muito simples. Tá? Simples de que forma? Eu minimizei a permissão basicamente para isso. É um JSON. Ok? É uma API, então eu falo qual é o método, qual é o caminho com o regex e qual é o audience, qual é o audience que vem dentro do meu JWT, que vai ter que ser válido para ele autenticar, aceitar aquela chamada. Alô? Então eu tenho um exemplo aqui com get, com post. O que vai acontecer com isso aqui?
é um caminho. Para uma API REST, o caminho importa. É só o caminho que importa. Então, eu só preciso construir isso aqui. Eu não preciso colocar nada dentro do software. E eu posso definir isso com um time externo do time de desenvolvimento. O time do desenvolvimento só tem que me dizer o seguinte: quais são... tá zerado? Eu não tinha visto. Beleza. Vou acabando aqui, tá rapidinho. O time de desenvolvimento só tem que me falar quais são os caminhos que eu tenho. Então, só para a gente correr aqui, para ver como que funciona o policy. Tá? Eu importo os certificados, as políticas, e esse é o código do Rego. Tá? Um código simples. No primeiro aqui, eu estou pegando, ó, veio de fora um HTTP request, authorization é o padrão para vir no JWT. Eu venho no JWT, token, mando ele fazer um parse, tá? Ele vai dar um parse e gerar para mim o header payload signatory. Esse código, o que ele está fazendo? Beleza. Eu vou ter esse aqui é que aquela confusão basicamente resolve nesse aqui. Eu vou perguntar para ele o método, qual que é o método que eu toquei esse código que veio na requisição, se o pattern que veio existe dentro do meu conjunto de permissões, e se tem algum, no caso que ele vai retornar aqui, é se tem pelo menos um das permissões bate com a requisição. Eu não vou entrar muito em detalhe para explicar como é que funciona aqui, porque senão eu tenho que parar e explicar a linguagem Rego, fica um pouco mais chato. Mas, no fim das contas, o que ele vira? O que o meu produto, o meu envoy vai fazer é o seguinte: ele perguntar allow, yes ou no. A única coisa que ele vai ver é: esse token está válido? Tem tem algum vale de audiência? Tem algum dos permissionamentos que batem com request? Sim. Então, isso aqui é allow, devolve. Acho que eu não vou ter o tempo para o demo teste. Eu vou passar rápido, mas basicamente é o que eu tinha para falar, gente. O que é um projeto que está crescendo, tá? Ele começou em 2016, ele ganhou momentum, tá, em 2017, o início de 2017, de 18 andou bastante. Tem um monte de novos startups utilizando ele. Por exemplo, o Glue, tá, é um API Gateway bem interessante. Ele tá baseado, a parte de gerenciamento dele de permissão é todinho em cima do Glue. O Envoy também está... o Ambassador começou a ir para isso. O Istio, o Mixer pergunta para o OPA. Então, em termos de autorização, é o que eu estou acreditando que vai andar. Tá? A gente tem vários projetos que estão andando, estão caminhando com o OPA, e eu acho que é uma coisa bastante da gente estudar daqui para frente. Bom, era isso. Pergunta? Não, meu tempo.